Pessoas, vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje... Cara, o papo eu acho que é assim, é analisar vendas no estricto senso, sabe? O pessoal costuma falar que venda e produto é diferente, que venda e preço não tá junto, que a análise... Não, já falar hoje a cadeia inteira de uma vez só. Não é isso, meu amigo Bruno Ravelli? É isso aí, pessoal. E hoje a gente está com um convidado aqui que tem competência ali para falar sobre esse assunto, levando em consideração toda essa complexidade de dados, de price. Então a gente está aqui com o Dagoberto Golovatei, gerente de dados, tem price, tem inteligência de mercado. A gente vai falar um pouquinho melhor desse assunto. Obrigado mais uma vez aqui, Dagoberto, por ter aceitado o convite. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos começar esse tema que tem muita coisa pra gente explorar e eu tô empolgado, tá? Vamos lá, vamos falar. Tá, vamos começar com algo que quando eu vi toda a amplitude que tu trabalha, eu achei bastante complexo, porque, assim, a gente tá falando de uma empresa que tem muito tempo, muitos produtos, então, assim, o pricing já... Linhas de produtos diferentes. Eu não sei se a gente falou na abertura do programa, a gente se empolgou com tudo que eu... É a Bosch, tá, gente? Estamos falando da Bosch. E assim, que forma que dados vão dar suporte a essa formação de preço e essa visão de inteligência de tudo? Como é que é essa organização que está embaixo de você? Para a gente começar esse papo. Legal, vamos lá. Só para, primeiro, também agradecer aqui, né? Aproveitar o momento aqui para agradecer a oportunidade de estar com vocês, de poder fazer um bate-papo aí. A gente sempre aprende, né? Vocês já estão aí mais de 100 episódios, né, rolando, e não tive tempo de ver todos, mas eu tenho certeza que a gente tem bastante conteúdo, né, para trabalhar lá dentro e aprender lá dentro. Então, o que eu puder contribuir, tá? Para trazer um pouco, né, a visão do meu dia a dia, eu estou inserido dentro de uma área de trade marketing. Então, dentro dessa área de trade marketing, nós temos os 4 pilares clássicos do marketing, e eu estou no pilar preço. Tá? E até interessante, eu sempre comento que eu entrei no pricing porque eu questionei, né, uma forma de preparar um preço, de criar um preço para um produto, né, e eu era vendedor naquela época, e aí alguém falou assim, você tem uma visão boa, vamos te colocar para fazer lista de preço. E a gente começou no pricing fazendo lista de preço, né, com alguns critérios um pouco diferenciados. E o interessante é que tudo que a gente cria, né, seja no pricing, seja no cadastro, onde eu estou também responsável por cadastro de produto, isso é dado. Em algum momento isso vira dados. E a gente tem que usar esses dados para alguma coisa. Então, eu sempre falo, né, você juntou aí preço, volume de venda, mais uma geolocalização, pronto, você já tem o Analytics na mão. Uhum. E aí você consegue tirar algumas conclusões e dar o suporte para que as áreas, seja de vendas, de trade marketing, de área que desenvolve oficinas, ou mesmo alguém que está captando novas oportunidades de negócio desenvolvimento de produto, região, né, Dagoberto? No desenvolvimento de produto, a gente tem muito forte, né, essa questão da identificação, né, mas como a empresa tem um tamanho muito grande, né, e ela tem alguns processos globais, nem sempre uma área de dados consegue interferir na criação de produtos. Uhum. Tá? Eu não comentei aqui, mas hoje nós temos aproximadamente 270 mil produtos no portfólio, né? Uhum. Então, mundialmente, eu consigo olhar essa quantidade de produtos e quando eu migro para a América Latina, eu caio aí para 25 mil aproximadamente, que é um volume grande, né? Sim. Obviamente, isso dentro de toda a América Latina, onde nós atendemos. Hoje, quando você fala desenvolvimento de produto, só para quem tá... A gente tem bastante gente que acaba mais em serviços financeiros e tudo mais, que ouvem a gente no Spotify. E aí, ele acaba assim, mas por que como assim? Pricing e desenvolvimento de produto. Primeiro desenvolve o produto, depois coloca o pricing. Né? Quando a gente está falando de indústria, muitas vezes você vai conseguir ver um gap de mercado que teu preço não pode atingir, aí você tem que fazer um produto diferente, é isso? Como é que essa análise acontece para retroalimentar a parte de desenvolvimento de produtos? Primeiro a gente trabalha, né, muito forte o entendimento do que eu tenho de produtos disponíveis para coletar na minha base global. Tá. E eu consigo trazer isso para cá. Até porque é uma obrigatoriedade ter todos os produtos produzidos em qualquer planta do mundo nessa base global. E aí eu identifico se existe esse produto ou não. O desenvolvimento de um novo produto requer não somente a identificação de uma oportunidade aqui, seja porque é um produto que vai trazer uma margem boa para você, ou seja porque é um produto que
ainda não tem um fornecimento ideal de mercado, ou o fornecedor do momento não é o fornecedor de qualidade ou que atenda às necessidades do mercado, e aí eu peço para que isso seja criado. Obviamente, sai do marketing de produto do Brasil para o marketing de produto da Alemanha, para fazer toda essa parte burocrática de entendimento do produto, testes, qualidade, para trazer esse produto para cá. Então, não é um processo ágil, né? Sim. Considerando a imensidão, né, de produtos, né, e de processos que nós temos, mas é dessa forma. Então, a criação de um novo produto não é tão simples quanto trazer um produto da minha base global. Outro ponto importante, né, Dago, é que falando de produtos da Bosch, a gente tem que levar em consideração, até me corrige, tá, se eu estiver falando alguma besteira, Fica tranquilo. mas, cara, eu percebo que eu tenho ali uma divisão muito focada no setor automobilístico, né, e eu tenho peculiaridades de fabricação e de composição de preço, algo muito atrelado às indústrias ali do setor automobilístico. Eu tenho uma outra divisão de produtos, que eu já estou falando ali de equipamentos, ali é outra coisa, talvez eu preciso entender sellout, seria uma informação importante para essa ciência de formação de preço. Então, assim, eu estou querendo validar contigo se dentro desse mundo de produtos, né, da Bosch, levando em consideração essa competência pricing, a gente precisa descer um pouquinho e entender as particularidades de cada segmento, né? Muito bom. Bom você ter comentado isso, até para esclarecer para quem está nos ouvindo aí, eu estou inserido dentro de uma área automotiva, então eu olho o mercado de autopeças, Legal. reposição. 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 Eu não Uhum. olho o mercado montadora. Montadora eu tenho uma outra área que atua no desenvolvimento de produtos, né, no acompanhamento dos novos projetos de montadora. Eu não entro nesse segmento. Uhum. Mas a maioria dos produtos desenvolvidos localmente vão para essa base global para eu trazer para reposição em algum momento. Entendi. Então, todo esse processo de criação de produto, né, para a área de reposição, ela olha muito o quê? Primeiro, alguns produtos são mais técnicos do que comerciais. Uhum. Então, quando eu tenho produtos técnicos, eu vou olhar muito a característica desse produto para precificar, para entender qual que é a oportunidade que eu tenho para trazer esse produto. Uhum. Alto volume, mercado crescente, índice de reparação, talvez porque o combustível não é de qualidade, né? Numa linha diesel, por exemplo, isso gera uma manutenção maior, então eu tenho uma oportunidade, né, de trazer um produto que eu não tinha um volume grande anteriormente e começa a crescer. E eu tenho os produtos comerciais, né? Aí eu já entro numa linha de filtros, numa linha de fricção, Sim. onde eu tenho produtos de maior rotação, né, que é de desgaste por uso comum, né? Esses já têm um apelo um pouco diferenciado na minha precificação, porque obviamente eu tenho mais concorrentes, né? Eu tenho diferentes níveis de qualidade e eu tenho que saber como competir nesse mercado sem jogar minha marca para baixo, né? Precificar conforme o valor dessa marca que a gente tanto prega, né? Quando você está falando, você falou vários momentos assim, entender o mercado, precificar, entender se o produto vale a pena, ver como é que você fica para controlar de margem. Então, a gente está falando que é um tipo de análise muito mais acionável, quer dizer, não digo muito mais, mas muito acionável, né? Já ali quase que como uma inteligência comercial. É assim, esse é o preço que eu tenho que fazer e tudo mais. Eu quero sair um pouco da parte técnica, eu quero falar um pouco de política corporativa agora. Vamos lá. Porque como um bom vendedor, que, assim, a área de vendas ele responde para mim, então ainda sou vendedor. A gente se sente o dono do preço. Né? Vendedor é o dono do preço. Tipo, eu faço o preço porque eu consegui vender. E, né? Tem aquela coisa do vendedor gostar de ser alfa no ponto. Mas tu ali tá dando, na melhor das hipóteses, ele vai trabalhar dentro dos guias que você está dando para ele. Como é que é essa relação com o time que vai lá e executa a venda? Eu não sei se está embaixo, se é por produto, se é por demografia, por território, como é que vocês fazem, mas simplesmente tem alguém que está lá indo atender a autopeça ou a grande rede que vai fazer a distribuição desse teu produto. Muito Como bom. é que fica isso? É complexo. Sempre é complexo. Sempre é complexo. Porque nós temos não somente uma área de vendas interagindo com o produto, eu tenho uma área de marketing de produto, eu tenho uma área de trade marketing, eu tenho uma área de pricing, né, e eu tenho uma área de controladoria financeira. Que ela também quer saber se esse produto realmente vai trazer algum retorno para a empresa, porque a gente vive, obviamente, de retorno financeiro. Então, quando eu pego tudo isso,
eu digo, quem manda no preço? Eu tenho minha área do trade marketing responsável por produto, não sou eu, que diz qual deveria ser o preço que deveria ser praticado no mercado. Porém, a área de vendas diz, ok, estou de acordo com esse preço, porque esse preço está dentro do que a gente ouve de mercado em termos de posicionamento e imagem de marca. Ok. A minha área de controladoria diz o seguinte, este preço cumpre com as minhas margens mínimas ou me atende às margens que eu preciso para manter o negócio em dia. E eu, como área de pricing, eu digo, dentro desse corredor de preço que eu tenho, em que eu olho níveis de precificação para evitar que eu tenha discrepâncias, Perfeito. não somente dentro do Brasil, mas dentro da América Latina, e eu digo, ó, tá ok, esse preço tá legal para entrar, né, na lista de preço. Então nós temos mais de um player dizendo quem manda no preço. Então, a gente tem um comitê, eu posso chamar de comitê, uma reunião que a gente ajusta todos os temas de política comercial, estratégias para o mês seguinte, e a gente olha tudo isso, ou seja, eu olho linha de produto, talvez eu olhe alguns produtos, alguns SKUs dentro dessa linha que são mais relevantes para aquela linha, para praticar uma precificação diferenciada, seja um nível acima, seja um nível abaixo do que a gente previa, para fazer também toda essa força no sellout nosso, né? Trazer um pouco mais de negócio no mercado e, obviamente, permitir que meu distribuidor, né, que é quem coloca meu produto no mercado, né, de forma direta, ele consiga também chegar com um bom produto, com um bom preço e que possa também, né, entrar no meio das diversas marcas que existem aí competindo conosco. Você não colocou um player aí que é o... Tu até colocou, mas ele não passou como aprovador do preço, que é o time de marketing de produto. Mas eu imagino que ele tem o budget para fazer marketing deste produto, a salvo se for um lançamento que você quer colocar algo no mercado, ele vai ter que ser pago por esse pricing versus a tua perspectiva de venda. É isso ou ele trabalha com gerado na safra anterior? É interessante porque quando a gente fala marketing de produto, dentro do nosso contexto Bosch, o marketing de produto, ele até vai ao mercado para identificar algumas questões de mercado, mas ele não é responsável pelo mercado. Quem é responsável pelo mercado é o trade marketing. E é o trade marketing de produto que define a precificação. Então, quando ele olha para o mercado, é ele que levanta a primeira mão e diz esse preço. Agora, o que eu faço para investir no marketing desse produto? É o trade marketing, no pilar de comunicação, que faz todas as campanhas ou que participa, né, da criação dos materiais em conjunto com a área de produto, que é o trade marketing de produto. Entendi. Boa. Ô Dago, pegar esse gancho, né, de trade marketing. Mas antes, deixa eu tirar uma curiosidade aqui contigo. Falando desse nicho específico que tu esclareceu pra gente agora, de atuação de formação de preço ali, né, mercados de peças de reposição, né, como que tá a força de vendas? Eu tô falando de quantos vendedores atuando nesse nicho hoje? Olha, eu não saberia te dizer, porque a gente tem uma estrutura onde eu tenho a nossa diretoria de vendas, depois eu tenho os níveis gerenciais, depois eu tenho os key accounts que atendem, né, os chefes regionais, depois key accounts e consultores. Eu poderia dizer que talvez nossa estrutura de vendas estivesse em torno aí de 40 pessoas, olhando o contexto todo vendas. Tá? Porém, eu tenho mais gente no mercado. Eu tenho promotores, né, que estão debaixo de uma área de trade marketing de canal, que faz toda essa conexão dos canais de vendas que não o distribuidor. Então, o trabalho do canal, do trade marketing de canal, é fomentar a venda nos canais além do meu distribuidor. Então ele acaba puxando... no last mile mesmo. Isso, ele acaba puxando o sellout do meu distribuidor de forma indireta. Era aí que eu ia chegar. Se eu bem conheço o Ravel, ele tá falando assim, cara, a tua cadeia é longa. Não é só muita gente dentro, mas assim, até a tua ponta a cadeia é longa. Como é que você garante a qualidade do retorno de informação para você poder fazer seu novo ciclo de precificação? Isso também é complexo. É muito complexo. Por quê? Porque nós, no segmento de autopeças, nós não temos empresas que tragam uma precificação como o varejo, por exemplo. O varejo está muito consolidado, com várias empresas prestando um trabalho que está ali na ponta, buscando preço, anotando, mandando.
Para a gente, nós já tentamos algumas iniciativas, estamos trabalhando com uma iniciativa bem recente para ver se a gente consegue fazer a captação dos preços de mercado de uma forma um pouco mais razoável e não sair na ponta coletando, porque isso Uhum. custa, né? Isso não nos dá uma visão Custa, clara dá de erro, médio prazo. né? Tá? Sim. Eu tenho a data de hoje, preço de hoje, e daqui uma semana essa precificação mudou, apesar Perfeito. de não ser uma precificação dinâmica. Mas esse preço pode mudar, porque meu concorrente também tem suas listas de preço e suas políticas comerciais diferenciadas, que a todo momento ele se movimenta para gerar venda para ele. E obviamente eu preciso fazer isso, mas eu não tenho todas as informações para isso. Então o papel do meu promotor, o papel do consultor de vendas, o papel dos key accounts, de estar no distribuidor, o promotor no varejo, ouvindo e sentindo o mercado e trazendo, fazendo essa retroalimentação, muitas vezes ele não traz o preço em si, mas ele diz, temos uma ação do concorrente na linha de palheta ou na linha de fricção, e a gente vai trabalhando internamente para ver como reagir de forma rápida ou talvez se programando para uma ação futura no mês seguinte. Perfeito. E Dago, trazendo aqui um ponto aqui nessa discussão, né? A gente está falando aqui muito de processos, né? De como que toda essa engrenagem ela roda. E claro, tem ali um background de tecnologia. Mas, cara, a cultura da empresa ela é um fator muito importante, né? Para que esse time de vendas, junto com os promotores, eles entendam como que o trabalho deles impactam nessa estratégia, né? Eu não sei se hoje isso é algo que está muito já disseminado, já na Bosch, ou se vocês estão trabalhando ali em algum desafio de talvez passar essa percepção de valor de trabalho para esse time, né? Porque também isso tem impacto ali na qualidade dos dados, Sim, né? sim. Que acabam chegando. Vou contar uma história curta, né? Como eu fui vendas até 2008, e aí em 2009 eu assumi 100% pricing, eu participei de alguns projetos mundiais, a gente foi trabalhando, entendendo a precificação e criamos conceitos globais de precificação para o mundo todo. Uhum. Né? O tempo foi correndo, o projeto foi amadurecendo, eu acabei entregando o pricing para uma pessoa que trabalha comigo, porque eu também não tinha mais condição operacional de dar atenção para esse projeto. E aí, em algum momento, alguém reorganizou no mundo inteiro todas as áreas, né? Teve uma reorganização mundial, e eu acabei assumindo a área de cadastro. E eu falei, bom, eu tenho preço, eu tenho cadastro, eu tenho muita informação. Uhum. Comecei a receber todos os dados que o meu distribuidor reporta, né? Que é um trabalho que a gente faz com eles para dar um retorno com relação ao desempenho dele e tudo mais. Falei, bom, eu já tenho dados. E aí também veio um pessoal da área de TI trabalhar comigo, que trabalhava com o tema de oficinas, e a gente começou, em 2018, a montar uma área de dados Perfeito. oficialmente. Bom, eu tenho preço, eu tenho cadastro, eu tenho dados de mercado, seja do meu distribuidor, seja da rede de oficinas, eu entendo como isso está se movimentando, eu preciso parar de usar Excel, não na sua totalidade, porque o Excel a gente precisa dele em todos os momentos, né? Ele quebra um galho danado, mas a gente começou a trabalhar algumas ferramentas, pensamos em Tableau e paramos no Power BI, que tem funcionado muito bem. Com o passar do tempo, isso foi em 2018, a gente foi amadurecendo os processos. Depois da pandemia, a empresa, e acho que como todas as empresas, notaram a importância do dado no negócio. E aí a empresa foi amadurecendo e olhou e falou, como tecnologia, eu preciso migrar para o Data Driven. E aí a gente começou a trabalhar com muito mais foco, né, na gestão de dado, na decisão baseada em dados, e para isso a gente precisa de ferramentas analíticas. Foi quando a gente começou, praticamente em 2019, a criar algumas ferramentas, né, sem muito conhecimento, sem gente capacitada. Tentativa e erro. Inúmeras tentativas e erro, onde eu acho que o dado que eu tenho é bom, eu fiz um data quality, eu acho que eu fiz um bom data quality, e não estava legal, porque a hora que eu tiro, né, o Analytics, eu olho e está errado, mexe. Colocamos, obviamente, os nossos clientes internos, né, que demandaram a necessidade dessa informação para fazer também parte desse data quality, identificamos gaps e fomos corrigindo isso, fazendo um meio aprendizado de máquina para melhorar isso. Hoje, nós já estamos aí na faixa aí de quase 50 reportes que a gente entrega para a organização aqui no Brasil, né, e para a América Latina,
para que eles possam fazer todo esse processo de análise baseada em dados, que é o que a gente vem focando. O teu domínio de análise, ele tá focado em produto, em pricing, ou hoje o analytics que tu tá fornecendo para a Bosch é tudo que tem a ver com automotivo? Como é que é? Tudo que tem a ver com automotivo. Obviamente tem muito potencial de desenvolvimento ainda. Uhum. Né? E para isso, para eu desenvolver muito mais coisas, eu preciso ou aumentar minha equipe ou racionalizar algumas entregas. Tá. Né? Tendo uma faixa aí de 50 analytics para entregar todo mês, atualizar. Obviamente a gente tem muita coisa automatizada, tem muito robozinho rodando. Tudo isso a gente também foi desenvolvendo com o tempo, né? Automações X, Y, Z. Mas o que acontece? Hoje eu entrego relatórios de precificação, eu entrego relatórios relacionados a cadastro de produto, eu coloco relatórios onde eu analiso oportunidades de negócios, comparando regiões, isso eu entrego para a área de vendas, eu entrego para a área do trade marketing, eu entrego para a área do marketing. Temos soluções para a área de atendimento a cliente também, que nós criamos para que eles também possam melhorar o processo deles, obviamente, muito mais na questão de operacionalizar uma informação de forma rápida do que o know-how que eles têm. Know-how eles têm, mas todo o tempo de análise demora muito, leva tempo para extrair informação. Então, hoje a gente tem extração diária, da base global, a gente joga toda essa informação no sistema, dispara o que tem que disparar em termos de automação e carrega esses analytics. Alguns são com atualização diária, outros semanal, outras mensal, mas dentro do contexto eu tento entregar o que o meu cliente precisa, que não era no passado assim, né? Antes eu pegava e falava assim, meu cliente interno vai adorar isso. Chegava lá, olha que lindo. Ele olhava e falava assim, bacana, me dá o Excel que eu me viro melhor, né? Claro. O Excel é uma barreira, porque assim, é muito fácil a pessoa controlar tudo que ela quer. Exatamente. É muito. E daí, de vez em quando, eu tava ontem a gente tava conversando disso, né? Tá. A gente tava, cara, a gente precisa dar uma olhada na sazonalidade total, e a gente fez uma migração de CRM esse ano. E aí, vai ter umas duas bases separadas, mas aquele relatório eu vou precisar uma vez na vida. Assim, pro ano que vem eu não preciso mais, daí já tá tudo no CRM de hoje. Exporta tudo e põe no Excel que eu me viro. Sabe? É mais fácil, principalmente quando você tem gente mais técnica trabalhando. Só que, antes, eu quero entrar em equipe, porque tu falou equipe, crescer equipe, eu já quero entrar em como é que tu preparou a equipe, mas antes desse ponto, falou, ó, um baita desafio para começar sobre data quality. Eu acho que tem uma vantagem de você estar muito acionável, porque a tua informação bate na ponta muito rápido. A informação de trade já tem que tomar uma decisão. A área de marketing está entregando para ele mais rápido. O cara de produto, se é para produto, você está falando, ó, teu produto está ficando mais caro ou mais barato, ou a gente está tendo um problema, ou a gente vai pegar em share. O de venda quer saber quanto ele pode dar desconto, senão ele não, né? Não, ou ele não vai bater a meta, ou ele não vai ganhar bônus, então ele vai ter um problema ali. Ok. Então, acho que tem uma coisa do data quality, até as pessoas querem te ajudar a fazer. Só que tem uma barreira, tem duas barreiras, na verdade, que a gente sempre encontra quando querem dar esse primeiro passo. Na indústria a gente sente ela um pouquinho maior, porque apesar de ser tecnologia no geral, o dado não era colocado como combustível para fazer... Agora sim o pessoal entende como alavanca competitiva. Mas não era assim até, principalmente antes da pandemia. Então, eu queria falar de governança no que diz respeito a data owner, mas antes disso, como é que tu criou a tua arquitetura de referência? Você falou, vou no acerto e erro. Tá bom, só que a arquitetura não pode crescer de um jeito que agora ela parou, vou migrar tudo de novo. Como é que você trabalhou na primeira arquitetura? Como é que você fez isso? Olha, a gente trabalha com gente, né? E a gente precisa de gente competente. Esse é o primeiro ponto, né? E quando eu comecei a área, né, em 2018, eu tive muita sorte, porque eu tinha um economista na minha área, eu tinha uma estatística na minha área, eu tinha um engenheiro de TI comigo, né? E esses três que começaram, né, especialmente olhando dados de analytics, foram praticamente o que fomentaram, né, o crescimento, não rápido, obviamente não foi tão rápido olhando empresas de grande tecnologia na área de dados, mas a gente conseguiu crescer e fazer essa migração de mindset. Mas a estruturação, óbvio, no início a gente não tinha nem ferramentas para fazer uma grande estruturação. Nós trabalhamos muito forte em trazer dados, né? A gente trabalha com SAP, né? Então lá no SAP eu tenho muita informação para descarregar, e a gente trabalha forte a programação no SQL, né? Que é onde eu consigo, né, fazer toda a preparação desses dados para colocar no formato que eu preciso para jogar no meu Analytics.
Mas a gente não tem mudado muito a forma de estruturar. A gente tem mudado muito mais a governança dos processos internos do que a governança da programação, do processo de data quality de dados. A gente vem amadurecendo, obviamente. Sim. Mas em termos de ferramenta, a gente não mudou muito ainda. Mas falando agora então de governança, porque eu não tinha 2 pontos ali que para mim era interessante. Quando é que foi a primeira vez que você tem que chegar para uma pessoa que estava ali, meu negócio é venda, o meu negócio é produto, o meu negócio... Não, eu estou ali no dia a dia pegando as coisas do last mile ali com meus promotores, falam, não, este dado aqui, ele é seu. Você é o data owner, para falar o bonitinho, mas a verdade é, você é o responsável, ele tem que chegar aqui, me fala como é o processo, você... Isso foi complicado, como você já disse 5 vezes. É complicado. Mas foi facilmente entendido que eu preciso entregar isso com qualidade ou não? Sim, a gente errou muito no começo, claro, como eu comentei, e a gente foi acertando na tentativa e erro, e começando a criar aquele laço de confiança com as áreas cliente. Por quê? Porque era tudo novo e eu não tinha as pessoas com a capacitação para a gestão de dados nem para a gestão de inteligência de negócios. Eu fui criando. Só para você ter uma ideia, hoje, de todo o pessoal que trabalha comigo, são 12 pessoas, 7 foram estagiários meus. Então a gente vem de uma formação para entrega. Eles não vieram já entrando e entregando. Então, isso é importante, né, Dago? Senão acaba virando um laboratório de Dexter aqui e criando um negócio descolado, né, do processo, do que acontece ali na empresa, do modelo de negócio, né, das estratégias. Então, acho que esse cuidado que vocês tiveram, pegar essas pessoas e formando ao longo do tempo, cara, isso tende a trazer muito mais valor depois, uma vez que essas estratégias elas foram consolidadas de análise de dados, do que eu trazer um time totalmente de especialistas de fora, né, falando só de tecnologia e não conhecer bem do negócio, né? Sim, e um ponto muito importante, né, cada empresa tem a sua identidade, tem os seus valores, né, e tem seus processos internos. E não só trazer um profissional competente, mas também ele entrar no jogo da empresa. Porque, queira ou não, algumas empresas têm as suas travas que até são motivos, muitas vezes, de alguém sair da empresa. Não me adaptei a essa empresa, porque ela é muito burocrática, ela é muito legalista e eu não tenho flexibilidade para trabalhar. E aí a gente consegue trazer um time hoje em que as pessoas sabem o que estão fazendo, entraram no valor da empresa, né? Entraram nos processos, por mais que muitas vezes a gente fale, meu Deus, né, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, porque é um processo interno e eu tenho que seguir essa linha. Sim. Mas as pessoas foram se capacitando, e não só pela minha gestão, porque a minha gestão é mais olhar de cima e ver onde eu faço, né, essa correção de rota, mas as pessoas foram se capacitando. E eu brinco muito, né? Minha empresa tem uma diversidade, a minha área tem uma diversidade de formações, e tem até administrador, né? Que sou eu, né? Os demais são engenheiros, né? Ou estão numa área mais focada, né, em processo, em TI. Então, você começa a ver que para atuar numa área de dados, não necessariamente tem que ser um cara que se formou em estatística. Sim. Ou que tem uma formação em TI. Perfeito. Mas ele pode se capacitar para a TI, com algumas ferramentas de uso na área de dados. O que eu achei legal quando a gente estava alinhando a montagem da pauta, você falou assim, não, boa parte do meu time eu formei, por isso que eu falei que eu queria entrar nesse ponto. Quando a gente vai falar, vamos falar assim, ó, analytics, pricing e produto, pega uma pessoa com essa formação, qual o sonho de consumo? Trabalhar no Spotify. O Spotify faz 2 milhões de testes por dia, o pricing dele é totalmente flutuante por país, por tipo de SKU, por promoção, e aí é tudo muito ágil. Óbvio, é código, né? Então, assim, eles não precisam, preciso criar um produto novo, vamos testar um produto novo, a gente pega aqui um bairro de São Paulo e tenta ver se funciona, não funciona, tira. Mas, assim, é código. Sim. Você não consegue fazer, você tem que montar como você falou, é uma linha fabril algumas vezes. Olha, a gente tá vendo isso aqui no mercado que poderia dar. Tá bom, sobe uma fábrica. Não, né? É outra dinâmica, é outro mercado, é outro tipo de organização. Né? Você falou que você está em automóveis, mas daí tem a empresa do lado que faz para avião. Então é uma logística diferente. Só que você não tem só os teus estagiários.
Como é que foi o processo de montar esse time? Você já falou que você trouxe, e chamar a pessoa que está no mercado hoje, que olha para uma economia super digital, e você vai, não, vem trabalhar um pouco na economia real, porque dá para a gente também ser uma alavanca super competitiva dentro desse mercado físico, vamos dizer assim, né? No final do dia o produto é físico, o produto não é só código. Quais são os desafios que você encontrou para formar esse time? Bom, no meu time, comigo somos 13, na verdade, né? São 12 comigo, mais eu. Então, o que acontece? Nesse contexto de 13 pessoas, eu tenho 2 pessoas acima de 50 anos. Os demais estão abaixo de 34 anos. Eu tenho 19 a 34. Então, eu tenho já uma equipe já mais voltada ao dado, à informação, né? A questão lógica, né, do TI. Então, é muito mais fácil isso acontecer. E quando a gente recebe as pessoas e começa a jogar os desafios, eu falo muito sobre gestão por competências. Então, eu tenho um engenheiro mecânico que veio trabalhar com dados, que trabalhou em oficina, então ele conhecia de produto. Então, para fazer uma auditoria de produto, ele estava legal, né? Mas eu não quero só isso, né? Eu quero que você avance. O que você pode fazer para melhorar esse processo? Ah, vou estudar SQL, ele não sabia. Ah, vou estudar isso. Por mais que ele tivesse a inclinação para isso, mas ele não teve a oportunidade de usar algumas ferramentas, né, de gestão de informação. E a gente vai fomentando. Ó, que legal. Olha, tem várias plataformas de cursos. Vai atrás, busca, tenta entender, joga um desafio para desenvolver. Ó, daqui 2 semanas você me entrega alguma coisa para dizer se você está indo ou não. E muitas vezes eu tive que fazer correção de rota, chamar alguém da equipe e falar: olha, não está legal, você não está entregando isso, você vai fazer essa tarefa. Tudo bem? Vamos fazer um teste? E pego a outra pessoa e coloco na tarefa. Opa, deu match. Esse aqui está super feliz entregando e aquele ali também feliz entregando. Ótimo. Então, eu tenho que olhar para a minha equipe como pessoas que têm vontades e têm capacidades específicas. Ninguém é igual. Então, quando eu coloco essas pessoas para trabalhar, muitas vezes eu posso perder um grande talento porque ele não está no lugar certo. Então, eu trago a pessoa para uma outra atividade. Então, esse momento de fazer essas rotações dentro da equipe acaba tomando tempo, porque tem uma curva de aprendizado, alguns mais rápido, outros menos. Então, eu trabalhei muito essa questão de gestão por competência. Tá legal? Não, não tá. Eu gostaria de fazer isso. Tudo bem, vamos ver quem pode fazer a sua tarefa. Esse. E deu certo. Então, hoje, eu tenho uma equipe muito bem equilibrada, com muito conhecimento, e um grande problema quando você tem poucas pessoas fazendo uma tarefa. Então, para pricing eu tenho 2 pessoas, para cadastro eu tenho 3 pessoas, para dados eu tenho 4 e para analytics 3. Quando eu pego isso, eu falo, se um cara de pricing ficar de férias, eu perco 50% da minha capacidade. Como que eu faço para gerenciar essa perda de capacidade temporária, mas eu preciso entregar? Minhas demandas estão lá. Então, eu tenho uma outra pessoa que atua em cadastro, que tem uma competência, né, em pricing, porque já trabalhou com pricing, eu fiz uma rotação, então ela é capaz de dar suporte para as necessidades. Então, essa mecânica, né, essa roda tem que funcionar, né? De vez em quando a gente fala até que a gente troca o pneu com o carro em movimento, né? Porque a gente precisa fazer acontecer e a gente levanta a mão quem pode ajudar. Então, reuniões de rotina regulares, reuniões dos pilares da minha área, então price, cadastro, dados e analytics, reuniões regulares para ver o que está pegando, o que a gente pode fazer, demanda de mais para um, demanda de menos para outro, vamos equilibrar isso aqui dentro. Tudo isso é movimentação constante. Então, quando alguém fala, o que você faz? Eu faço gestão de pessoas e de processos, né? E o price, o cadastro, dados e analytics estão inseridos no meu trabalho. Você trouxe uma coisa... tem pessoas acima de 50 anos. Eu acho que tem uma vantagem. Eu acho que a gente está com essa abrangência etária. Ela traz uma vantagem clara de visão de mercado muito boa. Então, assim, precisei fazer job rotation e tudo mais. E aí, de repente você tem ali o pessoal um pouco ainda mais imaturo. Não estou falando imaturo agora como algo pejorativo, né? Maturidade vem com o tempo, não tem, é calo na mão, não tem muito jeito. Sim, exatamente. E aí diz, mas eu gostava de fazer isso aqui também, mas daí é que não cabe das duas coisas. Mas trabalhar o desapego e tudo mais. A gente fez um projeto dentro de casa, chamou Trainee 50+. A gente montou uma área de trainees, em que a gente foi buscar gente que tinha alguma noção de lógica, e não era de código, e trouxe para dentro da Math. E a gente montou, e assim, o projeto foi um sucesso. Todo mundo que entrou no projeto trainee ficou.
E tinha uma coisa que você percebe que contaminou o resto da equipe, de vez em quando, cara, tem que trocar isso, tem que fazer aquilo. Tá bom. Porque frases que hoje são normais, do tipo, tem parte do trabalho que dá trabalho mesmo. Né? Porque de vez em quando tem que fazer o que tem que ser feito. E essas frases você vê que viraram meio normais hoje do pessoal falando, e veio exatamente desse time. Então, eu gosto muito de quando a gente consegue colocar essa diversidade de visões de mundo numa empresa, porque ao mesmo tempo que é muito legal, tem um menino de 19 anos que ele entendeu no final de semana o novo lançamento da Anthropic, ele já viu que com se ele instancia aqui dentro uma parte daquela LLM, ele consegue resolver 3 problemas teus. Mas, pô, que legal, por que você não? Porque eu pensei nisso, naquilo, peguei um artigo, já tá acostumado com esse pensamento em hiperlink, ótimo. Mas aí, por outro lado, na hora de... Não, então entrega isso pro amiguinho. Não, foi eu que fiz. Amigo. Obrigado, mas agora é ele que vai continuar, né? Então, eu acho que isso para mim é de uma riqueza que muitas vezes as pessoas não percebem, porque ela não tá escrito no job description, sabe? Exatamente. Quando você traz um mix de competências e maturidade, você obviamente vai ter uma equipe que vai se ajudar, que vai trabalhar em conjunto. Porque quando existe maturidade, as pessoas sabem até onde chegar. Sim, né? perfeito. Eu não tenho a posse daquela ferramenta ou daquele projeto. Por quê? Porque, queira ou não, você está criando um projeto para a empresa. Exato. Ou para alguém, cliente seu. Então, isso tem que ser, né, o pensamento de todo mundo. Eu trabalho para alguém, né, e eu tenho que entregar para alguém. Né? Então, isso pode ter sido uma iniciativa minha, mas não necessariamente é meu. Né? Eu participei desse processo e é um mérito. Parabéns, participou, gerou agregação de valor aí para toda a empresa e no final você tem um resultado e tem o reconhecimento. Total. Eu preciso te fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo, até porque tua área é muito ampla, que é: qual é o KPI que você olha todo dia ou toda semana para entender se os teus objetivos estão caminhando para o lugar certo? Qual é o seu principal KPI? Essa pergunta é difícil, porque a gente tem inúmeros KPIs, né, que são entregues para as outras áreas. Dentro de casa, eu sou muito cobrado pela questão de pricing e de cadastro. Esse é o que mais eu preciso trabalhar. Então, o meu KPI principal é olhar quais os tempos de cadastro de produto, porque queira ou não, eu falo em time to market. Quanto tempo esse produto demora para chegar na prateleira, né? Eu não faço toda essa medição até a prateleira, mas eu tenho que fazer o cadastro do produto e colocar o preço, que são as tarefas que geram a liberação do produto para compra ou faturamento. Então, esse eu olho bastante. Quanto tempo de cadastro, e monitoro isso, e temos metas internas para reduzir isso. Né? E dentro dos KPIs, eu olho muito um tema que a gente fala, não é violação de preço, mas a gente tem um corredor mundial de preço, né, em que a gente olha quais são os preços mínimos e máximos adequados para cada produto. Por quê? Porque eu quero evitar riscos de cruzamento de fronteira, que a gente chama internamente de grain ports. Então, eu não quero que um produto do Brasil chegue no Paraguai a um preço muito mais baixo do que o meu cliente do Paraguai compra para vender lá. Né? Meu distribuidor do Paraguai vende. Por quê? Porque eu tenho que cuidar do meu cliente, eu tenho que respeitar o meu cliente na cadeia de distribuição. Ele atravessa a ponte, compra o produto e leva para lá. Então, eu falo Paraguai porque é um país limítrofe, mas eu posso falar Peru, eu posso falar Equador, países que estão mais acima, mas que também podem sofrer com isso, num grain ports entre Colômbia e Equador, ou Peru e Chile. Então, esse KPI é um KPI muito importante, que a gente é monitorado mundialmente, todas as regiões têm esse foco em reduzir cada vez mais o risco do grain ports. Vai acontecer? Acontece. A gente não controla, isso porque a gente não controla o preço de ponta. Sim, mas a gente monitora onde tem desvios e tenta trabalhar para que isso seja corrigido. E a depender de como o país monta o imposto está na ponta também, aí tu não consegue atuar. Exatamente. Né? Então a gente tem que se precaver e trabalhar de forma proativa, né? E muita coisa acaba no final sendo reativo, mas a gente tenta corrigir isso antes do problema. E é isso, né, cara? A gente tem que, infelizmente tem que acabar, mas eu tenho mais algumas perguntas, mas a gente vai seguir. Eu também no off, gente. Algumas aqui, vai ficar no off. Eu tô gostando da dinâmica. Falamos mais sobre isso. Dago, muito, muito obrigado pela tua participação, mas antes da gente encerrar,
A gente falou de muitos assuntos. Certamente alguém vai falar, pô, onde é que você compartilha teus dados ou teus pensamentos, LinkedIn, Instagram, TikTok? Onde é que o pessoal consegue te achar? Olha, tem meu Instagram, né? Vocês vão me achar, Dagoberto Golovatei. Tem também o meu LinkedIn, né? Eu não sou muito ativo no LinkedIn, mas tenho trabalhado um pouco isso também para mostrar um pouco mais, né, do que a gente faz, né? A gente fica às vezes nos bastidores muito feliz pelos resultados, mas acaba não mostrando. Então vocês conseguem me achar nesses canais tranquilamente, Dagoberto Golovatei ou Dagoberto Hagioto Golovatei, né? Esse já é um nome meio escondido, mas é meu. Tá? Então vocês me acham facilmente aí, tem toda a relação direta com o Bosch, aí são 24 anos de história com a empresa, né, com grandes valores e com uma vida incrível fazendo esse trabalho aí. E, da minha parte, agradecer, né, mais uma vez, bate-papo bom, eu gosto desse momento de trocar ideias, de poder mostrar um pouco do que eu faço e sei, né, porque também as pessoas fazem isso comigo e me trazem conhecimento. Muito obrigado. Cara, muito obrigado, Dagoberto. Cara, com certeza a nossa audiência tem muito que absorver, né, desse papo aqui. A gente falou de formação de time, a gente falou de toda essa questão complexa, né, de formação de produto e como que isso está encadeado ali dentro da companhia, dentro da organização. Cara, acho que vai precisar de um tempinho para a gente, né, agora consolidar tudo isso e aprender com as lições que você trouxe. Tá? Isso porque a gente não entrou nem na parte logística e tributária. Não, né? não. Mas quem sabe a gente faz outro. Bom, você está ouvindo a gente aqui no Spotify, por favor, compartilha, dá 5 estrelinhas. Se for no YouTube, coloca ali o like, curte, os 3C, né? Curte, compartilha e comenta, que ajuda a gente demais. Semana que vem a gente se vê de novo. Valeu!